Fala galera, Tio Toby na área, chegando com mais um vídeo da nossa sequência, o quinto vídeo da playlist Guerra Fria. Agora o momento mais próximo do Holocausto Mundial, do apocalipse da humanidade. Estamos falando agora da crise dos mísseis em Cuba. Esse evento é interessante, então fica ligado. Sem dúvida alguma, o momento mais tenso de toda a Guerra Fria foi a crise dos mísseis em Cuba. Essa crise ocorreu entre os dias 16 e 28 de outubro de 1962. Durante 13 dias, a humanidade esteve a um passo da aniquilação. Estados Unidos e União Soviética, por muito pouco, não acionaram suas ogivas nucleares. Mas afinal, que crise foi essa? Tudo começa em 1959, quando um grupo de guerrilheiros cubanos liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara aplicam um golpe ao ditador cubano Fulgêncio Batista e instalam em Cuba uma violenta ditadura. Esse fato histórico é conhecido como a Revolução Cubana. Até a Revolução Cubana, Cuba era aliada dos Estados Unidos, sendo os americanos os principais parceiros econômicos da ilha. Como Cuba é uma ilha localizada no Caribe, a uma distância aproximada de 150 quilômetros dos Estados Unidos, é claro que os americanos não aceitariam a existência de um país comunista tão próximo do seu território. Por isso, os Estados Unidos começaram a planejar, através de sua agência de inteligência, a CIA, uma forma de tirar Fidel Castro do poder ou até mesmo assassiná-lo e restabelecer o capitalismo na ilha. Olha só, se você joga aí Call of Duty Black Ops, você sabe do que eu tô falando. Lembra lá da fase que você tem que matar Fidel Castro? Pois é. Por isso, em 1961, foi criada a Operação Mangusto. Nessa operação, um grupo de exilados cubanos foram armados e treinados pelos Estados Unidos e enviados para Cuba, desembarcando na praia da Baía dos Porcos. Os americanos não participaram diretamente da batalha. A função dos militares dos Estados Unidos era fornecer apoio logístico. No entanto, essa ofensiva foi um retumbante fracasso e Fidel Castro conseguiu se manter no poder. Sabendo que os Estados Unidos não iriam desistir de tirá-lo do poder, Fidel Castro se aproxima da União Soviética e pede ajuda para o presidente soviético, Nikita Khrushchev. Após essa aproximação com a União Soviética, houve uma radicalização ideológica em Cuba. A Revolução Cubana passou de uma revolução de caráter nacionalista para uma revolução de caráter socialista, algo muito mais perigoso. Até aquele momento da Guerra Fria, os Estados Unidos mantinham-se em vantagem em relação à União Soviética, pois os americanos possuíam mísseis nucleares do modelo Júpiter instalados lá na Turquia, próximo ao território da União Soviética. Mas com a aproximação de Cuba, Khrushchev viu uma oportunidade de equilibrar aí esse jogo. Foi nesse contexto que o líder soviético autorizou a instalação de mísseis nucleares lá na ilha de Fidel. Esses mísseis garantiriam à União Soviética uma vantagem estratégica, além de possibilitar a defesa do território cubano de um possível novo ataque por parte dos Estados Unidos. Para que tudo desse certo, era necessário sigilo absoluto, então foi criada a Operação Ultra Secreta, a Operação Anadyr. Esse codinome Anadyr é o nome de uma cidade muito fria lá na Sibéria. Os americanos só descobrem os mísseis quando os mesmos já haviam sido instalados e parte deles estavam prontos para serem lançados. A descoberta foi feita por um avião espião dos Estados Unidos, o famoso U-2, que sobrevoou Cuba em grande altitude e tirou várias fotos do território cubano. Assim que tomou conhecimento dos mísseis, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ordenou que as Forças Armadas americanas colocassem Cuba em quarentena, que na prática foi um bloqueio naval a Cuba para impedir que novos armamentos e tropas soviéticas pudessem entrar na ilha de Fidel. Também fez um pronunciamento ao povo americano, transmitido por rádio e TV, onde ele revelava aos americanos o ocorrido. Nesse pronunciamento, o presidente Kennedy afirmou que não iria tolerar a permanência desses mísseis em Cuba e que, se fosse preciso, iria invadir a ilha. É nesse momento que Estados Unidos e União Soviética estiveram muito próximo da guerra. Os militares norte-americanos pressionavam o presidente Kennedy a lançar o primeiro ataque, o que certamente destruiria Cuba, mas daria início à Terceira Guerra Mundial, a guerra nuclear. Qualquer erro, equívoco ou acidente poderia dar início a essa guerra. Se você quer ter uma ideia do que foi essa crise, recomendo que você assista o filme 13 Dias que Abalaram o Mundo. Ele é sensacional e perfeito para você perceber esse momento de tensão. Essa crise só começou a ser resolvida quando negociações secretas foram iniciadas e os americanos tiveram que fazer grandes concessões à União Soviética. No entanto, no dia 27 de outubro, a crise chegou ao seu auge.
hoje, quando um avião espião dos Estados Unidos que sobrevoava o território cubano é abatido por um míssil soviético. Esse dia ficou conhecido como o Sábado Negro. O piloto do avião, um major da Força Aérea dos Estados Unidos, morreu na explosão. Os militares norte-americanos passaram a pressionar ainda mais o presidente John Kennedy para autorizar um ataque aéreo em massa a Cuba. O presidente Kennedy teve que suportar todas as pressões enquanto negociava com os soviéticos e evitava assim a Terceira Guerra Mundial. Então, se você está vivo hoje assistindo essa aula e a gente pode contar essa história, é graças ao Kennedy, que não cedeu às tentações e não mandou bombardear Cuba, porque senão, galera, já era tudo, ia ser o apocalipse. A crise só chegou ao fim no dia 28 de outubro, quando os Estados Unidos e a União Soviética chegaram a um acordo, onde os soviéticos aceitavam retirar seus mísseis de Cuba. No entanto, os norte-americanos tiveram que comprometer-se a retirar seus mísseis Júpiter lá da Turquia e principalmente a nunca mais invadir Cuba. É por isso que, mesmo vivendo o auge de sua decadência, o regime ditatorial comunista de Cuba continua existindo. Embora tenha sido muito beneficiado com os acordos firmados entre Estados Unidos e União Soviética, Fidel Castro ficou revoltado com as negociações, pois foi completamente deixado de lado durante essas negociações, e ele acreditava que se ele participasse, ele conseguiria muitas outras concessões dos americanos. Mesmo sem poder invadir ou interferir diretamente em Cuba, é claro que os Estados Unidos não iriam deixar barata essa história de Cuba ser um país comunista debaixo do seu nariz. Foi aí que os americanos criaram um bloqueio econômico, causando gravíssimos problemas à economia cubana, que sem a ajuda da União Soviética, que faliu lá na década de 90, não consegue se manter com suas próprias pernas. Pois, como diria a ex-primeira-ministra britânica, a dama de ferro Margaret Thatcher, abre aspas, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Mas isso aí já é um assunto para um próximo vídeo. Bom, chegamos então aqui ao final do nosso quinto e penúltimo vídeo da playlist de Guerra Fria, falando aí sobre a crise dos mísseis. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações, se possível me segue lá no Instagram, lá no Facebook e deixe um comentário aí se você quiser. Se eventualmente você não gostou do vídeo, pode deixar um dislike aí, que eu vou entender aí com esse feedback de vocês. Galera, ó, não deixe de ver o próximo vídeo, ele tá chegando aí. Um grande abraço, forte beijo e fui!